Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. O tema de hoje, o plano eterno de Deus. Terça-feira, 24 de fevereiro. Paulo escreve e, dentro desse contexto, está em meio ao sofrimento. E o texto começa explicando que a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, provavelmente em prisão domiciliar, o que limitava ali então a sua atuação missionária. Mesmo assim, Paulo continuava trabalhando intensamente, pregando quando possível e também escrevendo cartas quando possível, fortalecendo igrejas, orientando líderes cristãos. O sofrimento que Paulo enfrentava era consequência direta de sua missão, e esses sofrimentos eram semelhantes às tribulações que Cristo havia predito para seus seguidores, de acordo com Mateus 24:9 e João 16:36. O sofrimento como parte da missão cristã. Paulo não via seu sofrimento como derrota, mas como parte do propósito divino. Ele afirma que ali em Colossenses 1, verso 24, que se alegrava em sofrer, porque esses sofrimentos eram para benefício da igreja. Ou seja, Paulo entendia que o sofrimento, quando unido à missão de Cristo, tem valor espiritual e eterno. A ideia central é que os sofrimentos dos cristãos não podem ser comparados com a glória futura que será revelada, de acordo com Romanos 8, verso 18. A prisão não impediu o avanço do evangelho. O texto ressalta que, mesmo preso, Paulo foi extremamente produtivo. Durante esse período, ele escreveu cartas importantes do Novo Testamento, como Filipenses, Efésios e Filemão, e possivelmente outras. O texto menciona também 1º e 2º Timóteo e Tito como parte de seus últimos escritos. A mensagem é clara: as limitações humanas não limitam Deus. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. E o ministério como dispensação ou responsabilidade. Em Colossenses 1:25, Paulo usa o termo grego oikonomia, que pode ser traduzido como administração, dispensação, mordomia, responsabilidade. Isso mostra que Paulo enxergava seu chamado não como uma escolha pessoal, mas como uma missão confiada por Deus, um dever espiritual entregue a ele para cumprir. Paulo era como um administrador encarregado de cuidar de algo precioso, a revelação do evangelho. O plano de Deus é maior que a vida de Paulo. O estudo amplia o entendimento, mostrando que Paulo sabia que seu trabalho fazia parte de algo muito maior, o plano eterno de Deus. E esse plano inclui a missão apostólica de Paulo, os profetas do Antigo Testamento, personagens como Moisés e todas as provisões divinas para a salvação da humanidade. Ou seja, o evangelho não surgiu como improviso. Ele foi preparado desde a eternidade, um plano estabelecido antes da fundação do mundo. E o texto reforça que esse plano de Deus começou muito antes da história humana. Ele cita referências como Efésios 1, verso 4, escolhas antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 13, verso 35, são coisas ocultas desde a criação. Isso mostra que a salvação, a igreja e a missão cristã fazem parte de um propósito divino que já estava definido. O ministério humano é pequeno, mas inserido em um plano grandioso. E o estudo conclui enfatizando que, embora Paulo reconhecesse que seu ministério era apenas uma pequena parte, ele sabia que estava contribuindo para algo eterno e universal. Mesmo as ações aparentemente pequenas têm impacto eterno quando estão conectadas ao plano de Deus. Eu quero concluir com uma lição espiritual dessa lição. A grande mensagem deste título é: Deus tem um plano eterno. O sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes parte da missão. A obra de Deus continua mesmo em tempos de prisão, limitação e dor.
Cada cristão tem uma responsabilidade dentro do plano divino. Pequenas decisões hoje podem gerar frutos. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã com o nosso novo estudo com o tema Mistério de Deus, o mistério de Deus é revelado.